Ei, que bom que você está aqui de novo. Sabe, eu espero do fundo do coração que esse curso esteja te ajudando, que você consiga ter uma mentalidade diferente, que isso está abrindo a tua mente para você ver situações que estão te atrapalhando, para que você possa alcançar o seu objetivo, que é chegar e ter uma vida plena sexual, alcançando o orgasmo, curtindo o processo e não só o momento do orgasmo, mas que possa curtir todo o processo, que possa estar criando intimidade, vínculo com aquele que você quer compartilhar a tua história. Beleza? Mas vamos lá, esse vídeo agora nós vamos falar sobre filhos, educação de filhos, preocupação com os filhos, e vamos dar algumas técnicas também e falar aonde que está, na maior parte das vezes, onde está exatamente o problema. Lembra que bato em todos os vídeos, nós estamos fazendo algo coletivo, algo geral. E o processo, quando você vai fazer um processo mesmo de transformação, com muita eficácia, é bom você ter uma pessoa te acompanhando, porque é personalizado, é individualizado. Aqui a gente está dando conceitos gerais, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar então sobre filhos. Sabe o que acontece? Os filhos, existem duas esferas que nós vamos trabalhar. Quando eles são muito pequenos, então você está falando de crianças mesmo, e quando elas são crianças, você é um exemplo para elas. Elas vão olhar para você como um exemplo. Quando eles começam a entrar na juventude, adolescência e tal, eles começam a questionar algumas coisas, e ali você já pode começar a conversar com eles e até perguntar algumas coisas para eles. No início, você precisa ser admirada, você é um exemplo, você é a heroína da vida dele. Depois ele começa a ver os seus erros, e ele começa a te questionar por isso, e é interessante ter um outro momento, é uma outra história, tá bom? Então nós vamos trabalhar esses dois momentos, mas no geral eu queria te dizer o seguinte: quando você olha para os seus filhos, a preocupação está em você, o sentimento ruim está em você. Muitas vezes, eles podem estar doentes, desequilibrados, com bloqueios por sua causa. Por favor, não quero agora que você entre e busque de novo a culpa. Troque culpa pela palavra responsabilidade. Você não sabia, muitas vezes, o que você estava fazendo. Você não tinha técnica para fazer aquilo. Você não tinha técnica para educar, você não tinha técnica para disciplinar. E aí, se você não tem a técnica, você vai fazer com aquilo que você sabe. E, às vezes, nem sempre que a gente sabe sobre aquele assunto, resolve. Então, você não é culpada, mas você é responsável, já que agora você está buscando e sabendo que, para alcançar a sua plenitude no orgasmo, você precisa estar relaxado. E para relaxar, a preocupação com os filhos pode ser, sim, um problema que venha trazer um estado de ansiedade, o corpo não está bem, e aí você não consegue relaxar, não entrar num clima para ter relação sexual e o orgasmo logo dentro do processo. Beleza? Então, vamos dar toques. O que eu queria dizer? Você precisa começar a viver, e aí você vai deixá-lo viver. Você vai começar a viver em plenitude e vai deixar o seu filho viver em plenitude. Então, lembra que é um processo, tá bom? Vamos lá em alguns exemplos que eu queria te dar. Eu lembro de uma mãe que ela veio falar comigo que a filha estava muito estressada, a filha estava entrando já em um processo e que ela estava levando a filha já no psicólogo para olhar essa parte de uma ansiedade muito grande da criança. A criança tinha até síndromes, dava aquela síndrome do pânico nela. E conversando com a mãe, eu falei bem assim, olha, fiz o teste no mapeamento e percebi que a mãe é que precisava do processo e não a criança. É claro que a criança vai precisar de um processo, mas enquanto a mãe não for curada, a criança não vai ser. Sabe, a mãe estava levando aquilo para ela. Era a mãe que estava carregando um sentimento muito forte, a menina estava ansiosa por causa da mãe. Lembra que o fruto não cai longe da árvore. Pode dar a tempestade que for.
Se for um terreno plano, na hora que cair o fruto, vai cair próximo da árvore. Então, os seus filhos é um reflexo daquilo que você está vivendo, dos sentimentos que você passa para eles. Tá bom? Então, vamos mexer com isso, vamos olhar isso, para que a gente possa resolver esse lado da sexualidade. Então, vamos lá. Como é que nós trabalhamos? Começamos a trabalhar com a mãe precisava parar com esse processo de ansiedade geral e nós começamos a trabalhar com ela a parte de autoestima, trabalhar com ela quem ela era, o que ela precisava. Então, lembre-se que você precisa se cuidar. O seu emocional precisa estar bem para que você possa resolver essas questões. Então, se você não resolve o problema do teu filho, se você pelo menos não consegue ter uma situação mais agradável ali, que seja mais leve essa situação está sobrecarregando você. E juntando com outras coisas, lembrando que você pode ter um ou vários fatores daqueles que nós estamos colocando que poderiam ser um problema para chegar no orgasmo. Beleza? Vamos lá. Eu preciso, então, que trabalhei com essa mulher e depois trabalhei com a criança. Era mais fácil porque agora a mãe já estava mexendo com o relaxamento dela, ela conseguia relaxar a criança e a vida dela como um todo melhorou. Outro lado, uma mãe que veio conversar comigo dizendo assim, Marcos, eu estou muito preocupada porque meu filho está muito agressivo e tal, e eu tenho muito medo que meu filho não me ame. Preocupação dela, se meu filho não me ama. Será que meu filho me ama? E sabe o que eu percebi? Ela estava entregando tudo. Ela não deixava aquela criança ser frustrada. Aquela criança começou a ser um tirano dentro de casa. Aquela criança fazia de tudo que ela queria. Ou seja, a criança não pode isso. Todos nós temos limites, precisamos viver em limites. Quem vive sem limite, entenda uma coisa. Ou você educa, ou os avós terão que educar. Ou os avós terão que pagar. Os pais pagarão. Lembra que no processo normal, eu preciso ter educação. E educação significa dar disciplina, ter limites. Entenda isso. Se você... não, mas a história que você teve com seus pais, se você teve muita frustração, se você, por exemplo, não ter muitas coisas, não ter as coisas que você queria, dar tudo para os filhos agora é um problema, sim. Eles precisam ter um momento dele. Mesmo que você possa comprar, dê um prazo a mais, não compre imediatamente. Então, você precisa ter uma ajuda profissional para cuidar da educação do teu filho. Se você vê que em casa você está tendo um tirano, ele não está te respeitando, não está te amando, não está passando, não tem uma admiração, você precisa ter alguém que te auxilie com várias técnicas para você melhorar esse relacionamento. Procura um coach, procura um terapeuta para lidar com essa relação. Você precisa melhorar essa relação. Beleza? Primeiro ponto. Só no dicionário que amor vem antes de respeito. Eu só respeito aquilo, eu só amo aquilo que eu respeito. Então, entenda uma coisa. Você quer ser amada pelo teu filho, você quer ser amada pela tua filha, você precisa desenvolver respeito próprio e fazer com que ele te respeite, porque não existe amor, não dá para gerar o amor. O amor é um sentimento que vai vir após o respeito. Se o seu filho não te respeita, ele também não vai te amar. Então, se você quer ser amado pelo teu filho, você precisa ser respeitado por ele. Beleza até aqui? Lembra que essa parte do respeito, do carinho, primeiro você tem que ter com você, por isso que a gente volta a lembrar a agenda emocional, você cuidar de você, lazer, prazer, precisa ter uma vida equilibrada. Não dá para ter uma vida desequilibrada e querer ter relacionamentos equilibrados. Não dá. Ou eu tenho uma vida equilibrada e relacionamentos equilibrados, ou os dois desequilibrados. Uma hora vai detonar. E não é só vida pessoal, é vida profissional. Eu tenho que ter equilíbrio em tudo que eu faço. É profissional, é pessoal, e a gente está falando na área sexual, então tem que ter equilíbrio. Beleza? Eu queria te dar agora 2 caminhos. Primeiro, para os pequenos.
Então, se você lá dentro do processo, ele vai olhar para você como um exemplo, ele vai olhar e ele precisa admirar você. Então, você precisa trabalhar em cima disso com técnicas para educar essa criança. Exemplo, eu lembro de uma mãe que reclamou que o filho estava fazendo pirraça e fazia pirraça para não comer aquilo que ela queria. E ela veio conversar comigo, eu falei, deixa ele ficar com fome. Você prepara o prato, coloca lá e vai dizer para ele, olha, é isso aqui. Se você não comer isso, você não vai comer mais nada. Eu quero biscoito com leite. Não, agora é almoço. E você vai deixar ali. Deixa lá. Não almoçou? Você vai falar, olha, estou colocando aqui, na hora que você estiver com fome. E você não vai liberar. Ah, Marcos, mas ele não vai comer. Deixa ele com fome. Deixa ele ficar. Vai chegar um momento que ele vai sentir e vai lá. E você vai falar, olha, é isso aqui. Você precisa se nutrir. Ah, não, porque ele só come arroz, só come. Porque você o educou só a comer arroz. Porque você o educou a fazer só isso. Por isso que eu estou te falando, não faça sem um acompanhamento, porque o terapeuta, o coach que vai te ajudar a montar essas relações, ele vai te dar técnicas para melhorar essas relações. Porque não é só dizer o não. É o momento do carinho que está faltando. Às vezes ele está te agredindo porque você não está dando o carinho necessário como ele gostaria. Então, precisa ser trabalhado isso, e quem põe as regras é você. Quem compra as coisas para dentro de casa é você. É você que precisa educar, é você que precisa disciplinar. Só que se você não tiver a técnica certa, você não vai saber fazer. Você vai entrar no vazio existencial, você vai entrar no pânico e vai detonando tudo. Lembra, tira a culpa da tua vida. Eu sei que quem está com problemas lá vai se sentir culpada quase o tempo todo. Não é culpada, você precisa entender que você é responsável. Agora, se você não tem técnica, você não vai saber fazer. Então, não é culpa sua. É que você precisa ser educada a educar. Para fazer várias profissões, a gente tem que fazer um curso. A gente tem que entrar numa graduação, pós-graduação. Agora, para ser mãe, pai, não. Mas é claro que precisa aprender. Nós não podemos negligenciar isso. Então, aqui eu não consigo te dar várias técnicas, só posso te dizer que resolve. Dá para resolver? Claro que sim. Eu lembro de uma criança pequena, a mãe falou, mas Marcos, ele faz muita pirraça, ele chora, parece que ele vai morrer. Eu falei, mas assim, deixa ele chorar, deixa ele se engasgar, deixa ele passar. Eu sei que seu coração vai doer, mas você precisa mostrar para ele que não pode. Essa mãe era o primeiro filho, ele estava bem novinho, e ela deixou chorar. Chegou para ele e falou, não vou te dar atenção enquanto você estiver chorando. Você vai ficar aqui. E ela deu as costas, e olhando e tal, ele chorou, engasgou, parou, e não fez pirraça mais, porque ela começou a educar. Por favor, não faça aqui, só porque eu estou te falando, sem ter as outras técnicas, não é só essa. São um conjunto de técnicas que você vai pôr. O que eu posso te dizer é, resolve. Vários casos já resolveram. Mulheres que estavam com problemas na área sexual, nós fomos para outra área. Quando a gente percebeu onde que era, nós saímos da área sexual, parou a parte sexual, foi para a educação de filhos, resolveu a educação de filhos, e aí voltou, e aí sim, deslanchou a parte sexual. Beleza? Você precisa de um profissional assim. Se ele for mais velho, eu vou te dar uma técnica simples que você pode fazer. Primeiro, se prepare, porque se existe um conflito, é porque você está fazendo algo errado. Então, se prepare para chorar muito, porque o seu filho vai te dar uma porrada na hora de você usar essa técnica. Então, você precisa relaxar, faz a agenda emocional, tira uma semana para cuidar de você, para trazer boas coisas, para você não pirar. Depois que você conseguiu fazer a troca das emoções através da agenda emocional, que você vai ver que retira essas coisas ruins e traz uma energia muito boa para você, pensamentos muito bons ao fazer a agenda emocional, e aí você vai fazer a técnica com os filhos mais velhos. Você vai chamar seu filho, vai dizer para ele que você o ama, vai dizer para ele por que ele é importante para você, e vai virar para ele e dizer assim, filho,
eu fiz um curso, e no curso a pessoa me fez refletir que eu posso estar errando com você. E eu estou vindo aqui para conversar com você, para te perguntar o que a mamãe está fazendo de errado. O que você gostaria que eu fizesse para que você se sentisse melhor? Lembra que aqui a gente está falando de adolescentes, jovens, nós estamos falando de juvenis, tá? Então nós estamos falando aí de não é criança, um pouco maior. E pergunta para ele, o que você gostaria? O que você acha que a mamãe faz que faz errado, que te machuca, que te fere? E aí, quando você fala isso, você cala a boca, fica quieta e deixa ele falar. Pergunta pelo menos 3, 4 vezes, ele vai começar a soltar. Quando ele começar a soltar, por favor, não se justifique. Não fale nada. Você vai falar para ele, filho, eu só vim para te ouvir. E deixa ele despejar. Entenda o que ele está falando. Pergunta para ele, mas por que isso? Não se justifique. Se você começar a se justificar, trava o processo e não vai funcionar. Por isso que eu falo que é bom ter um profissional que ele vai treinar isso com você. E aí você vai perguntar, ele vai te falar. Você perguntando e entendendo, por exemplo, teve uma filha, a menina tinha 20 anos, virou para a mãe e disse assim, mãe, você é perfeita. Você me cuidou de mim, papai era ausente, você estava presente, tudo. Só que você precisa entender que eu tenho 22 anos agora. E você quer cuidar de mim como se eu tivesse 10. Você quer dizer tudo. Mãe, eu já sou uma adulta, você soube me educar. Agora eu preciso tomar decisões, eu preciso que você seja minha amiga. Você me recrimina o tempo todo, você diz que eu faço tudo errado. Então é muito ruim estar perto da senhora nesse sentido. Eu te amo, mas toda hora a senhora me fala mal, a senhora me trata mal, você me bate no sentido emocional. Você entende? Essa mãe pôde ouvir o lado da filha e entender que a mãe estava tentando fazer o que a avó fazia com ela. O que a mãe dela fazia com ela. E agora ela, no papel de mãe, repetiu o papel da mãe que ela teve, mas não foi legal. E ela começou a perceber que todos os problemas que ela tinha com a mãe, ela tinha com a filha. E aí ela veio para trabalhar para mudar aquilo dali. Então, na hora que você ouvir isso do seu filho, você pode ter... Agora você sabe o que precisa ser feito. E a mãe, então, saiu de perto da filha e falou, olha, eu vou pensar sobre isso. Aí ela voltou para a filha e falou, filha, eu vou mudar isso, isso, isso. Fez um pacto com ela. A outra foi perguntar aos filhos, e os filhos começaram a falar, você não tem tempo para mim, você não me ama, você cuida dos animais, você cuida da casa, você cuida do papai, mas você não cuida de mim. E a mãe foi perceber que ela queria muito brincar com os filhos, mas não estava brincando com eles. Essa mãe, para você ter uma ideia, passou até a jogar bola com as crianças, porque ela gostava de jogar bola. Ela tinha um quintal e foi jogar bola com as crianças, tinha 2 filhos. E ali ela pôde brincar com eles, começou a passar mais tempo com eles. Porque ela deixava para fazer almoço, tudo, para eles, na hora que eles estavam chegando da escola. Então, eles chegavam da escola e a mãe já estava cheia de coisa para fazer. Então, ela se organizou para fazer tudo antes, para na hora que as crianças chegassem, ela estava atendendo as crianças. Ela estava recebendo com um beijo, com um abraço, porque agora não era para fazer almoço mais. Ela já tinha adiantado as coisas. Marcos, mas eu trabalho fora. Tá, eu não estou falando que o seu caso vai dar para fazer isso, eu só sei que tem como fazer. Tem como, só não dá desculpa para não fazer. Vai lá, escuta, ouve. E lembra que a relação com seus filhos, essa precisa ser uma relação mais leve, mais amorosa. Lembra que existe o amor doentio. Amor doentio é aquele que você não se ama, e aí você fala, não, eu amo muito meu esposo, eu amo muito os meus filhos, mas se você não se ama, esse amor é doentio. E você vai jogar esse amor na cara deles. Você vai cobrar isso deles. Isso vai fazer mal para eles. E porque está fazendo mal para você. Você precisa ter essa relação melhor. Ok? Então, pensa nisso. Lembra que a relação com seus filhos pode estar sendo um dificultador para você alcançar uma relação, uma plenitude na relação sexual, para você chegar ao seu orgasmo. Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo. Espero estar te ajudando. Coloca suas dúvidas. Lembra, privado. Se você for colocar um comentário abaixo,
e você quer que esse comentário seja lido apenas por mim, comece pela palavra privado, escrito em maiúsculo, que aí só eu vou te responder. Se você não pôr, eu vou te responder e aí vai socializar para todo mundo que faz o curso, ver a sua pergunta e a sua resposta, tá bom? É bom que as pessoas possam ter acesso a isso, que vai poder ajudar as mulheres a resolver os seus casos também, mas se é um caso específico, particular, e você quer conversar um pouco sobre isso, põe a palavra privado, letra maiúscula, e depois começa a escrever, tá bom? Fica com Deus. E se quiser um atendimento, já sabe que no final do curso, lá embaixo, lá no finalzão, tem lá o seu presente, você vai lá, ou para fazer um curso conosco, para ter as ferramentas, ou para ter um profissional para te atender, tá? Fica com Deus, te espero no próximo vídeo. Valeu!